seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Pode, esse podcast que dá voz à diversidade. Eu sou Vânia Ferreira, estou aqui com as minhas amigas Juliana Golardins, Heloíse Guion. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Rogério Leal. A gente vai falar com ele sobre os desafios do atendimento na rede pública de saúde. O Dr. Rogério ele é formado em Educação Física, né? Isso, Dr. Rogério, e Fisioterapia. Ele é pós-graduado em Fisioterapia Neurofuncional. Ele atua na rede pública em Guarulhos há mais de 40 anos. Isso mesmo, Rogério? Com deficiência, 40 anos, mas na rede pública, 30 anos. Há 30 anos na rede 30 pública. anos, é. Certo. E, Rogério, é legal a gente trazer você para cá, para conversar com a gente um pouquinho, porque a gente sabe dos desafios de atender na rede pública, né? Tem muita coisa que a gente quer fazer e não pode. Hoje a gente tem um aparato maior, mas a gente sabe que na sua época, lá quando você começou, acho que final da década de 80, é isso? Na década de 80 eu comecei numa academia, né? Certo. E em 1997, para ser mais exato, eu comecei na rede pública. Na rede pública. E eu lembro que você comentou, né, numa conversa que a gente teve ali, formalmente, que nessa época você se sentia solitário, porque era Totalmente uma luta solitária. É uma luta solitária. Conta um pouquinho desse começo com a gente. Porque eu fui convidado a trabalhar para a inauguração, para a formação do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Que era CAPD, né? Que era CAPD. E eu fiz parte do grupo interdisciplinar. Então, foi um privilégio, né? Porque ser chamado, estava me formando. E aí a gente formou a equipe. E eu estava sozinho. E não tinha outro físio. Então, quando eu deparei com a clientela, eu falei, e agora? Aí eu fui procurar me especializar, foi onde que eu fiz a pós-graduação, os estágios, né? E a clientela estava ali. Eu tinha que atender. Você foi trocando a roda do carro com o carro andando. Com o carro andando. Então, aparecia pacientes paralisia cerebral, sindrômicos, lesões medulares, trauma crânioencefálico, neuromuscular, muitos neuromusculares, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, amputados. Então, rede pública. Eu atendi pacientes sindrômicos ou com algum tipo de patologia que não tinha nem livro. Tem uma ideia? Não tinha livro. E aí a gente tinha que ir nos hospitais escola para poder entender um pouquinho daquela patologia. Então, não existia também na época, acredito que hoje em dia também não tem, aquele perfil do profissional que gosta de pacientes neurológicos, né, ou com deficiência. Quando a gente falava assim, nós falávamos assim, eu trabalho com neurologia, o pessoal falava assim, nossa, mas por que você está trabalhando? Não tem outra área para trabalhar, né? Então, eu sei que como eu comentei com a Vânia, eu estava no meio desse carro andando e eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Eu fui sendo entregue àquela paixão que é maravilhosa e, como eu sempre falo para todo mundo, eu caí ali e tinha que fazer, né? E não tinha outro. Então, como você falou, você se sente sozinho. Você nota uma mudança em relação aos desafios quando você começou e os desafios da rede pública hoje? Como é que é essa mudança de cenário? A mudança assim, em termos de equipamento, em termos de profissionais, houve uma mudança. O que não aconteceu é que não há profissionais habilitados para trabalhar com essa clientela. Não existe na rede pública. E habilitados, você diz, tecnicamente? Tecnicamente e principalmente humanamente. O que é o mais importante. Porque quando eu vi a mãezinha falando aqui, eu me compadeci de muitas mães. Desde o diagnóstico até a perda do deficiente, né? Então, não tem como você não se envolver. Mas
o profissional da saúde, não estou falando só em termos da fisioterapia, o profissional da saúde, ele não tem essa formação humana. Porque a formação humana vai antes de ser profissional, vai muito antes. E eu acredito que o pai do céu mesmo, ele escolhe, Rogério, você vai para lá, mas senhor, eu não sou capacitado. Não, fica tranquilo que eu vou te capacitar. Capacita no processo. Ele falou assim, eu vou te capacitar. E graças a Deus, ele me capacitou. Capacitou bem. Graças a Deus, eu tenho um pool muito grande de pacientes, né? Que hoje são adultos, hoje trabalham, hoje são advogados, hoje são engenheiros e são portadores de deficiência, né? Então, assim, cego, surdo, mudo, que eu tive essa grata experiência de conviver com eles. Eu trabalhei com uma menina que tinha amiotrofia espinhal progressiva, que eu cuidei dela na piscina com 10 anos. Depois ela veio trabalhar comigo, a Marice Firmino. Entendeu? Então, assim, coisas que eu fui grato a Deus para poder ter passado por isso e como eu falei com ela, com a Vânia, que passou um filminho. Passou um filminho e se eu falar aqui, nossa, dá uma barça grande de coisas. E o que você deixa, assim, de recado? Porque você falou que sentiu essa diferença de mudança do perfil do profissional. Quais são as habilidades que você acha que esse pessoal que está se formando agora, ou até mesmo quem já está no mercado, você falou, falta o lado humano. O que concretamente as pessoas podem buscar para se capacitar quanto a essas habilidades relacionais? Infelizmente, a faculdade ela gera um profissional mecanicista. Então, ele tem que ter a habilidade técnica, tem que ter o conhecimento teórico-científico para poder atender. Só que ele não foi preparado pela sociedade, ou pela família, ou pela coletividade. Nós temos pessoas de diversas regiões e diversos contextos. Exatamente. Que têm sua própria história. Exatamente. A pessoa já vai com a história dela. E em termos de teórico, científico, nós estamos bem amparados. Bem amparados. Depois do celular, da internet, ninguém pode falar que não sabe, que não conhece. Mas, quando você trata de gente, é difícil. Tratar de gente é muito difícil. Então, a pessoa se ela chegar no portador de deficiência, da pessoa com deficiência, ela tem uma dificuldade. Eu percebi nesses anos todos que as pessoas parece que selecionadas mesmo. Não tem jeito. Então, por mais que você fale, você vai estudar tudo. E eu via pessoas que estudavam, fazia pós-graduação, fazia tudo. Quando chegava na hora do atendimento mesmo, era o profissional. Era o doutor. Seco, é o doutor. Então, quando ela me falou assim, doutor Rogério, porque o pessoal não me chama de doutor Rogério, me chama de Rogério, né? Porque o doutor fica para trás, né? Porque se eu não for ser humano, não consigo chegar na pessoa. O Rogério chega primeiro que o doutor. Chega muito primeiro, eu já brinco. Hoje mesmo, agora mesmo eu estava com vocês aqui, recebi um vídeo de uma paciente minha, que ela fez prótese de quadril bilateral, me agradecendo, que, olha, tô nadando. Então, mas antes disso, eu fui o amigo dela, que foi lá, que participou dos problemas, das lamúrias, ouvi o problema com o marido. Então, assim, não tem como você parar isso. Não dá para dissociar, não tem como. E a gente acaba até absorvendo essas dores, essas histórias. Às vezes é até difícil a gente ir para casa, né? Fechar a porta do carro ou da clínica e deixar lá. Isso aqui é da minha vida profissional, isso aqui é da minha vida pessoal. Agora você imagina isso no serviço público, onde você vai numa visita domiciliar, entra lá. Você vai no meio da favela, onde 16 pessoas moram num quarto 4x4. E lá tem uma pessoa com deficiência. Lesão medular,
que você abre a fralda e tem os bichinhos comendo a ferida. Então, quem prepara a gente para isso? Não prepara. Não tem uma preparação para isso. Então, quando você faz essa entrega, quando você se entrega nesse nível, não tem como você dizer que você não pode escolher quem você vai atender, não né? pode. Eu também trabalhei na rede pública, no NASF, no NIR, e às vezes tinham casas que a equipe não queria entrar. Isso. Além dessa condição que você está falando, da precariedade do ambiente, também tinha condições de risco. Então, a gente também não é Sim, preparado para isso, de sim. risco no sentido de estar num bairro muito violento e Sim. tá um tiroteio em volta e você tá lá na casa do paciente. De você atender alguém que você sabe que cometeu um crime Sim, e tá lá também. com um ferimento por arma de fogo e você tá, às vezes, na casa dele, inclusive. Exatamente. E você recebe aquele baque, né? Então, tem todo esse contexto social quando a gente pensa na atenção pública, né? Tanto na atenção primária, seja terciário, o que for. E esses são desafios muito grandes e que a gente não é preparado de forma alguma. E você está com um problema e você precisa solucionar. Eu tive o privilégio de ter uma equipe multidisciplinar muito boa. Muito boa. Psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos. Então, a gente batia uma bola muito legal. Então, a gente ia com o enfermeiro para fazer a visita. Eu era, como a parte da deficiência física ficava comigo, então, toda a triagem que nós fazíamos no centro, eles me chamavam. Rogério, a gente nem sabe o que é isso aqui, como é que a gente vai colocar na ficha? Porque nem o paciente sabia o que ele tinha. Então, a gente tinha que colocar um diagnóstico ali para aquele paciente, né? Então, assim, eu tive esse privilégio, coisa que a pessoa vai ficar a vida inteira vivendo e nem você teve no NASF, né? Vai ter fisioterapeutas que nunca vai passar por essa experiência. Nem existe o NASF mais, né? Então, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A gente já teve mudanças. Exatamente. Aí que... Então, eu fui muito abençoado e muito privilegiado. Os conhecimentos e as experiências que eu tive foram fantásticas e eu viveria tudo de novo, entendeu? Mais de nem sei quantos pacientes eu atendi. Não. Mas me chama muita atenção porque você vem de uma outra formação. Por exemplo, eu estou no último ano da graduação e uma das primeiras disciplinas que eu tive na faculdade era já voltado para a saúde físico-funcional, já dentro de um conceito biopsicossocial. Certo. E você vem de uma outra escola, que era a escola onde a gente via o diagnóstico, né? Era um modelo médico que a gente chama, onde a doença, a condição de saúde, a patologia, ela vinha antes do que a funcionalidade, enfim. E aí você vem de uma época onde você vem na contramão daqueles profissionais. Totalmente. Você acredita que fez muita diferença você ter essa equipe em volta que tinha essa mesma linha de pensamento que você? Sim, nós fizemos história em Guarulhos, né? Senão não estaria nem aqui, né? Então, assim, nós fizemos história e essa equipe, ela era muito bem aceita. E era uma equipe realmente muito selecionada por Deus, eu acho. Não adianta falar que não é por Deus mesmo. Então, desde os médicos, eu tive... O Dr. Jeová trabalhava comigo. Né? Vocês são de Guarulhos, você conhece. O Dr. Jeová trabalhava comigo. Foi médico do Igor. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Jeová, tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Suzuki, tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Zé Mário. São médicos humanos que viam o paciente. O doutor Jeová me chamava: Rogério, vem aqui, você sabe o que é isso, você sabe, vamos resolver esse problema. Então, assim, a gente teve esse privilégio. Então, vou falar assim, na contramão mesmo. Muito na contramão. Totalmente na contramão. Na contramão até do que a gente ainda vê
Então, assim, Exatamente. naquela época, então, nos chama até a atenção de uma maneira muito positiva. Até porque as Positiva. relações que você está falando até com o próprio médico eram hierárquicas. Eu, na minha formação inicial, a relação era assim: médico, outros profissionais de saúde. E a importância que você está falando da comunicação entre a equipe, o quanto isso muda o papel, Total. quando essas relações ficam horizontais, não tem hierarquia. Era horizontal, era bem horizontal mesmo, eu posso falar com muita tranquilidade. Se eles estiverem me assistindo, eles vão assinar embaixo, né, os médicos principalmente, né? Urologista também eu tive. Mas como é que você construiu essa relação horizontal? Eu acho que eu não construí. Eu acho que foi Natural. Foi natural, porque realmente chama a atenção, porque é uma coisa que a gente não vê até hoje. As reuniões de equipe que a gente tinha era uma coisa mais amigável, não era uma coisa de imposição, vocês vão atender assim e tal. Tinha a diretriz da Secretaria da Saúde que a gente tinha que cumprir, né? Mas, assim, em relação ao atendimento, eu fazia atendimento com a terapeuta ocupacional, fazia atendimento com a psicóloga, fazia atendimento até com a dentista para ajudar a conter o paciente com paralisia cerebral. Então, eu tinha todo esse relacionamento, essa abertura que eu tinha. Então, era fantástico, né? Todo mundo entendia seu próprio espaço e que todos tinham importância, e que todos tinham importância. Faziam a diferença e que ninguém precisava estar mais ou menos. Eu tenho alguns vídeos que a gente se envolvia tanto que nós fazíamos festa junina, festa Dia das Mães, festa de encerramento. E eu estava comentando até com a minha esposa, nós tínhamos um pool de patrocinadores, que se eu não convidasse dava briga. E depois passava aquele momento, eu falava, pô, Rogério, você não me convidou para ir na festa, para patrocinar? Então, nós tínhamos brindes, nós tínhamos toda a parte de comidas, né? Garfinhos, colheres, e isso era brinquedos. aberto para a comunidade? Não, isso era aberto somente aos pacientes e uma pessoa que podia estar junto, né? Uhum. Fizemos festas grandiosas, não era festinha. Festa junina, a gente tinha bicicleta, jogos, brinquedos, tudo que você imaginar, nós tínhamos comida, cachorro-quente, guaraná, e tudo sem R$1. Ô Rogério, e você contando, né, essa sua trajetória pra gente, eu consigo ver que você, como profissional de fisioterapia, você foi além da fisioterapia com essas famílias. Né? Agora, a minha pergunta para você tem consciência de quantas vidas, eu tô falando de vida de familiar mesmo, não tô falando nem propriamente do paciente, mas provavelmente alguns pacientes também. Mas quando você olha, porque hoje a gente fala muito aqui nesse projeto da humanização do profissional, e na sua época isso não era tão falado, né? A gente tinha muito médico como endeusado, né? Distante do paciente, principalmente do fisioterapeuta, que dirá do paciente. E você tem noção de quantas vidas de familiares você talvez tenha mudado com a sua atuação? Não tem com o seu atendimento humanizado? O que eu achei mais importante foi, quando eu entrei no CAPD, que a gente foi para a saúde, nós éramos 17 fisioterapeutas ambulatoriais. Quando eu saí, que eu tive que sair por motivos políticos, nós já éramos 78. Então, só isso aí já deu que foi valorizado. Mas eu vou te ajudar, então, a fazer uma conta rápida, tá? Você vai pensar aí quantos pacientes você tinha por dia, em média. E aí eu sei que eles se repetem, né? E se mantêm por um período, vezes, né? Então, você pode pensar aí quantos atendimentos você tinha por dia, dividir mais ou menos por pelo menos um ano que eles fiquem com você, fazer mais ou menos esse cálculo, mas pensar assim, que a cada um paciente que você atende, você impacta, no mínimo, 4 vidas.
E, se for uma criança, é ele, o pai, a mãe, um irmão. Ou ele, o pai, a mãe, uma avó. Ou tem várias configurações de família. Ele, a mãe, uma avó, uma tia. Né? Então, assim, no mínimo, são 4 pessoas cada paciente. Mas se for um adulto, é ele, a esposa, um filho. Isso. E mais o outro filho, ou enfim. Faz isso vezes 4. Você vai ter a dimensão. Não dá. A dimensão é por mais que eu tenha... Porque, assim, o paciente do serviço, ele não é só da fisioterapia. Então, tinha toda uma gama de pacientes. Sim. Hoje eu estou trabalhando com esporte. Não tem nada a ver, né? Mas dentro do esporte, como eles perseguem a gente. Sim. Não tem jeito, eles acham a gente. Então, aí nós temos um trabalho lá que chama AMIA no esporte, que é para trabalhar com deficiência. E essas pessoas que estavam no projeto anterior meu, elas estão lá. Aí a gente fala, pô, Rogério, você tá aqui, Rogério! Ai, que bom! Né? Então, assim, persegue, não tem jeito. Sim. Então, assim, eu não tenho essa ideia mesmo. Não dá para calcular. O que eu sinto é que a missão foi cumprida. Isso, lógico, tem coisas... eu vou fazer 60 anos ainda, né? Mas tem coisa que... Esse número chega a ser incalculável, enorme. E o que eu só chamei a atenção para isso, para as pessoas talvez terem uma dimensão da responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que nós, enquanto profissionais de saúde, temos. Sim. Em tocar outras vidas. Então, não é só aquele paciente. Sim. Mas então você multiplique isso, quadruplique esses números ao longo de uma carreira. É lógico. Só tem um caso, assim, em termos de multiplicação, não sei se vai dar tempo. Uma lesão medular, que eu peguei uma moça de lesão medular, né? Eu peguei ela já saindo do hospital e tetraplégica. E com a fala assim, eu vou me suicidar, eu quero me matar, você me ajuda, né? E a Silvia, se ela assistir, ela vai saber quem, né? E não tem problema que a gente já conversou isso várias vezes. E a Silvia, a gente pegou ela com a mandíbula fraturada, com tetraplegia e não conseguia se mexer numa cama, né? Não conseguia fazer. Depois de 1 ano, ela já estava tocando cadeira, já estava num relacionamento. E depois de 2 anos, ela já estava com um filho. Então, toda a família dela foi impactada. Toda a família. Então, assim, isso só mais do que 4 pessoas. Muito mais que 4 pessoas. Muito mais. Eu vou até... 4 é o mínimo. Eu vou pro bairro, né? Porque eu tive no bairro dela, né? Então, assim, que eu fui fazer campanha política, essas coisas, né? Então, assim... E todo mundo me conhecia, né? Então... o que é o senhor? Eu sou o Rogério. Você é o Rogério? Tá, muito bom. Foi bom conhecer o senhor. Tá. Você é o Rogério. Então, assim, aonde a gente vai, a gente entra, a gente não sabe. A gente não sabe, não tem ideia. Mas a mensagem se você faz com amor, você faz... E Rogério, você contou uma história, achei bem interessante, né? E eu quero compartilhar uma história com o público aqui. Eu falei no meu episódio, né, o episódio em que eu fui entrevistada pelas meninas, que durante a minha trajetória de vida eu tive um profissional de fisioterapia que mexeu comigo. A gente costuma dizer que tem o paciente que marca e o paciente tem o profissional que marca. Né? O Igor tem 25 anos e eu não me lembro o nome de nenhum outro profissional. O primeiro profissional do Igor foi um profissional que me marcou de verdade pela humanização como ele atendia. Eu tinha 15 anos de idade, então isso mudou completamente. Olha quem eu sou hoje. Eu era aquela menina da comunidade e hoje eu estou aqui com pessoas como a Juliana, como a Ilô, como você. Graças, talvez, a um profissional que teve esse olhar humanizado. Né? E aí, o que acontece? O Igor cresce, o tempo passa, a gente... segue o nosso rumo, mas fica com aquilo. Poxa, um dia alguém me acolheu. Um dia alguém teve esse olhar para mim, principalmente. Não foi para o meu filho, foi para mim, né? E um dia a menina se tornou fisioterapeuta. Essa história já é conhecida aqui do público. E quando essa menina se torna fisioterapeuta, de quem que ela lembra? Daquele fisioterapeuta.
mas ela não tem mais contato com ele. Mas eu acho que você tinha que coisa. contar essa história de novo, porque gente que não assistiu o episódio, como foi essa história? Vai dizer que É. eu sou fisioterapeuta? Não sei. Não sei. Eu me lembro que teve um episódio que marcou muito pra mim. O Igor era bebê, recém-nascido. Talvez ele estivesse na CAPD. E eu tinha 16 anos de idade, né? E teve uma determinada situação em que eu não sabia se eu comprava o medicamento do Igor ou se eu pagava o transporte público, porque nós não tínhamos gratuidade ainda. Não tinha. E você foi um cara que lutou muito por isso. Foi. E aí eu não podia perder a vaga dele, e aí eu fui pra terapia. E durante a terapia o Igor convulsionou. E aí aquele terapeuta falou pra mim, você já levou ele no médico? E eu falei, levei. O médico passou remédio? Passou, você comprou? Ou eu comprava a medicação, ou eu vinha pra terapia. E aquele terapeuta não interrompeu o tratamento. E não me olhou com um olhar julgador de por que você não comprou o medicamento? Se vira, dá seu jeito, né? Não, ele continuou o atendimento, ele acalmou o Igor. E quando terminou a terapia, todos os outros pais se retiraram da sala. Aquele terapeuta foi lá no bolso do jaleco dele, tirou o valor que eu precisava para comprar o medicamento e falou, compra o medicamento dele. Foi o primeiro medicamento que eu comprei pro meu filho. Que coisa. Incrível, né? E a gente perdeu o contato com esse terapeuta. Mas esse terapeuta nunca saiu da minha cabeça. Que coisa. Nunca. E um dia eu me tornei fisioterapeuta e eu falei, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero atender meus pacientes igual ele atendia o meu filho. Eu quero olhar para as mães e olhar para os meus pacientes como aquele cara olhava para mim. Só que eu não achei mais esse cara, ele sumiu. Putz. Aí quebra as pernas. Mas a gente persegue e a gente caça e a gente E acha, né? busca e aí nasce o projeto Gente que Pode. E eu trouxe pra minha galera, eu quero esse cara aqui comigo. Que coisa. Eu quero entrevistar ele e, Rogério, o nome desse fisioterapeuta é Rogério Leal. Nossa, que legal. Muito Você legal. foi o primeiro fisioterapeuta do meu filho, a profissional que eu sou hoje. Se você olhar pra mim, você falou que me segue nas minhas redes sociais e eu sei que você me admira. Admiro. Então, eu sou seu reflexo. Que coisa. Você não só contribuiu com a reabilitação do meu filho, mas você contribuiu com a profissional que eu sou hoje. E pra mim, Falei assim, eu não vou chorar. Mas pra mim eu tinha isso como uma missão. eu fiquei pensando, como é que me acharam, né? Porque eu tô numa área totalmente diferente, que é a área de esporte, que eu também tô abençoando, que a palavra de Deus diz para Abraão, onde você pisar, você vai ser bênção. E realmente eu sou bênção onde eu vou. E esse olhar humanizado, esse jeito humanizado, Vânia, não... Eu sou criatura. Ele não... Vocês falaram aqui da Juliana, que a Juliana dá aula em faculdade? Ou... A Ju... Eu? Não é você, é outra Juliana. Tem outra Ju também. Tem outra Ju, porque a Ju também, quando ela começou a fazer, ela falou, Rogério, eu quero ser que nem você, do jeito que você falou. E hoje ela dá aula em faculdade, tudo, sabe? Acho legal. Tem duas meninas que fizeram estágio comigo, hoje estão no Canadá, sabe? E com esse olhar ainda humanizado. Porque não tem. A gente tentou fazer uma escola, né? Mas... É isso que o Gente que Pode prega, é Isso. isso que o Gente que Pode traz. E são profissionais como você que nós buscamos, que nós queremos. Isso. E a importância de ser esse profissional. Você, por ser ele, me transformou na profissional que eu sou. Que e eu quero bom. poder tocar tantos outros profissionais. Bom. Então, Rogério, era pra mim uma missão de vida poder olhar no olhar Eu desse olho fisioterapeuta. e falar, E você quando foi o culpado. Você foi o culpado. Se eu tô aqui sentada... Quando você entrou e sentou ali, que eu olhei pra você, eu vi aquele Rogério de 20 anos atrás. Eu até me emocionei. Eu estava entrevistando uma outra convidada, mas eu me emocionei porque eu voltei lá. Eu te vi me acolhendo. Que bom. E é muito gratificante poder olhar pra você hoje e falar, obrigada. E graças a Muito Deus, obrigada. graças a Deus, assim como você, sabe, eu tenho, assim, depoimentos de mães e de deficientes. Essa semana retrasada foi um menino lá, um paralisia cerebral coreatetoide. Aí ele não fala, daquele jeito dele. Mas, Rogério, se eu não viesse aqui para ele te cumprimentar, porque ele tinha ido no ser, ele ia mandar, ele fazia bater o carro. Ele foi até lá, hoje ele está com 36 anos. Né? Então, assim, aí eu falo, mas
Que saco você vem aqui, pô. Eu tô trabalhando, você não tá vendo? Aí a gente pôs ele lá e brincou com ele. Então, assim, essa coisa, a gente não perde. Isso aí não perde, né? Tem uma frase que a gente gosta muito, a gente compartilha dela, que é: você pode não saber quantas vidas você transformou, mas elas vão saber. Também. E tem outra, né, que fala assim, você sabe quem te bateu, mas você não sabe... não, você sabe quem te bateu, mas a quem te bateu, às vezes vai esquecer de você, né? Então, a gente... E Rogério, você está se aposentando? Tô me aposentando. Que legal, parabéns. Obrigada pelo serviço prestado. Eu tenho certeza que muitas vidas você tocou, além da minha. Muitas. E deixa uma mensagem pra gente. Uma mensagem? Os profissionais que estão chegando. Olha, os profissionais que estão chegando, primeiro é ser humano, né? É difícil ser ser humano nessa sociedade que a gente vive. Mas se você não for ser humano, você não consegue atender gente. E ser humano é ter empatia pela pessoa. Se você não tiver empatia pela pessoa, não vai. Se você for tratar ortopédico, respiratório, no caso do fisioterapeuta, neurológico, se você não tiver empatia, se você subir no salto e falar, eu sou doutor, esquece. Primeiro, antes de tudo, nós somos seres humanos. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo. Mesmo. Muito obrigada por ter aparecido. Foi muito bom te encontrar. É difícil também, para de se esconder, tá? Obrigado, muito obrigado por vocês. Obrigado mesmo. A gente que agradece. E, infelizmente, a gente chega ao fim de mais um episódio do Gente que Pode. E nosso projeto ele só é possível por conta do apoio que nós temos dos nossos patrocinadores. Dentre eles, a Agência Treve, a Casa Day Personalizados, Bate Félix Informática, o Instituto Beta de Ensino e Saúde, a FlexCorp, o Centro de Reabilitação, Projeto Liberdade. Nossos apoiadores Gamecast, o Núcleo de Acesso à Justiça para Crianças em Condições Crônicas Complexas de Saúde do escritório França Pinho Cunha Advocacia e a Neurologic. Nós temos novidade aqui, gente. O Instituto Beta liberou um cupom de 20% de desconto para os cursos da área de fisioterapia e neuropediatria e neurofuncional no adulto e no idoso. Utilize o nosso cupom, que é o Gente que Pode 20, para você, que é do nosso público, que segue, que curte a gente. A FlexCorp também liberou um cupom de 10% de desconto para compras à vista no site. Utilize o cupom Gente que Pode 10. Siga os nossos patrocinadores nas redes sociais. Curta, compartilhe. Estamos no Spotify, no YouTube, TikTok. E até o próximo episódio.